Sam Altman, CEO da OpenAI, fez uma confissão importante recentemente. Ele disse que, apesar de ser o CEO, apesar de ter o melhor acesso às ferramentas de IA mais capazes do planeta, apesar dos próprios dados internos mostrarem que a IA agora vence especialistas humanos em 3/4 das tarefas de conhecimento, ele ainda não mudou realmente como ele trabalha. Ele admitiu que ainda roda o fluxo de trabalho da mesma forma, e se até o CEO não se adaptou, isso revela algo crítico sobre o momento que a gente está vivendo. Eu acompanho de perto a evolução das ferramentas de IA, eu vi essa transição acontecer em tempo real, não foi apenas um novo lançamento de modelo, foi uma mudança de fase. E aqui eu vou te mostrar porque essas semanas vão ser circuladas em tinta vermelha pelos historiadores de tecnologia e o que você precisa fazer para não ficar para trás. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a dobra de capacidade que aconteceu em semanas. Em dezembro de 2025, a gente viu a chegada do GPT 5.2, do Claude Opus 4.5 da Anthropic, e o surgimento de alguns padrões de orquestração com nomes estranhos, tipo Ralph e o Gastown. Aqui está o número que você precisa gravar. O GPT 5.2 está mostrando uma preferência de 74% sobre especialistas humanos em tarefas de conhecimento delimitadas. 74%. Deixa eu colocar isso em perspectiva. No final de 2025, esse número estava em torno de 38%. Agora, em tarefas específicas, o modelo é estatisticamente superior a um especialista humano, 3 em cada 4 vezes. Isso é uma dobra de capacidade em questão de semanas, não meses, não anos, semanas. O Andrei Karpathy, que escreve código profissionalmente há décadas aí, ele disse que o fluxo de trabalho dele inverteu em apenas algumas semanas. Ele passou de 80% de codificação manual para 80% gerenciando agentes de IA. Isso é a definição de uma transição de fase. Isso me leva para o próximo ponto aqui, o paradoxo que poucas pessoas estão discutindo. Apesar de ter o melhor acesso absoluto a essas ferramentas, o Sam Altman admitiu, num town hall recentemente, que ele não mudou profundamente o próprio fluxo de trabalho. Ele disse algo assim: eu sei que eu poderia estar usando IA muito mais do que eu estou, né? Pensa nisso. O CEO da OpenAI, o epicentro desse terremoto todo, ele não adaptou os hábitos diários. Né? E se as ferramentas fossem tão sem fricção quanto os aceleracionistas aí afirmam, ele não conseguiria resistir a usar. Mas tem a perspectiva alternativa, não é falha de tecnologia, é o gap de capacidade. Os humanos, eles são lineares. Essa tecnologia é exponencial. O atraso é humano, não é técnico. A gente é criatura de hábito, sabe? Então, antes de continuar aqui, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia e IA, você precisa se inscrever no canal aqui. A gente está cobrindo as mudanças que estão acontecendo em tempo real. Então, só clica no botão se esse conteúdo está te fazendo pensar diferente sobre o futuro do desenvolvimento. Aproveita e deixa um like também. Vamos lá, próximo ponto aqui, o padrão Ralph e por que ele importa. O Ralph é essencialmente um loop de basket. Ele roda código do Claude, ele usa commits do Git como memória, e aqui está a parte genial. Quando a janela de contexto fica cheia, quando o modelo leu demais e começa a ficar confuso, o Ralph limpa a janela. Ele lobotomiza o agente, ele inicia uma instância fresca, ele lê o log do Git para ver onde estava e simplesmente continua testando até o teste passar. Jeffrey Huntler, que é um desenvolvedor open source, lá na Austrália, ele resolveu o gargalo de permissão. O Ralph, ele confia no fato de que a IA não se cansa e não fica frustrada. É um método de força bruta. Você está tratando a inteligência como um recurso descartável. E depois tem o Gastown, um gerenciador de workspace que gera dezenas de agentes em paralelo. São 12 agentes coreografados fazendo handoffs, mudando o gargalo de capacidade do modelo para o gerenciamento humano. E aí surge a solução profissional para o problema de coerência. O Ralph era o modelo T, era áspero, mas a indústria profissionalizou esses hacks quase imediatamente. Olha o que aconteceu no final de janeiro com o sistema de tarefas nativo da Anthropic. Ao invés de uma conversa longa onde o modelo fica confuso, o sistema de tarefas cria dependências estruturais. Você tem uma folha de tarefas. Subagentes respondem por itens
específicos. Um faz autenticação, o outro faz queries de banco de dados, e cada um ali ganha uma janela de contexto fresca de 200 mil tokens. As dependências elas são externalizadas na folha de tarefas. O agente A termina o que automaticamente desbloqueia o agente B. O grafo não esquece, o grafo não deriva. Você não precisa que o modelo lembre o plano, porque o plano é a própria infraestrutura. Próximo ponto aqui. O risco de atrofia de habilidades. Se os agentes estão isolados e os humanos estão apenas gerenciando uma folha de tarefas, quem que entende a arquitetura holística? Você não desenvolve intuição para arquitetura de sistemas escrevendo uma lista de tarefas. Você desenvolve lutando com o código. E tem o ponto do Andrei Karpathy. Ele observou que modelos atuais cometem erros conceituais similares a desenvolvedores júniores apressados. Mas aqui está o problema. Se a gente para de programar manualmente, a nossa habilidade de discriminar, de revisar código, ela atrofia. A gente vira gerentes ruins de agentes júnior. Imagina um engenheiro sênior que não escreveu um loop em 5 anos tentando identificar uma condição de corrida sutil em código gerado por um loop half às 3 da manhã. Cara, boa sorte. Né? A velocidade ela é perigosa porque supera a nossa habilidade de compreender a complexidade que a gente está criando. E aí a gente precisa falar um pouco sobre a janela de arbitragem que existe agora. A gente está num período de arbitragem. De um lado, você tem pessoas usando o ChatGPT como um chatbot. Do outro, você tem pessoas rodando 12 agentes em paralelo. As pessoas usando os agentes têm uma vantagem massiva. Ralph permitiu sessões noturnas. Você define o trabalho, inicia o loop, vai dormir e acorda com o trabalho completo. O sonho de durma enquanto você trabalha não é mais um sonho, é realidade para esses tipos de desenvolvedores. Você não pode pedir às pessoas para serem cautelosas quando os concorrentes estão fazendo uma semana de trabalho enquanto dormem. Se você é uma startup e você se recusa a usar agentes porque você quer manter a sua intuição, você vai estar fora do negócio antes de terminar o seu MVP. E por que que a gente precisa de políticas nesse cenário todo? A gente não pode ter uma bagunça geral onde todo engenheiro está gerando PRs massivos que ninguém lê. A gente precisa prevenir o problema da pilha gigante de código, de se tornar dívida técnica que quebra a agilidade de uma empresa. A abordagem baseada em risco, ela faz sentido. Se você tem um projeto de baixo risco, um protótipo, uma ferramenta interna, deixa os agentes rodarem soltos, experimenta, usa Gastown, mas para código de produção de alto risco, você precisa de supervisão humana. E aí, para fechar, para onde isso vai e quem vence? Visão número 1. O teto foi elevado. Tudo ficou em ordem de magnitude mais fácil para quem está disposto a se adaptar. O futuro pertence aqui àqueles que conseguem lidar com velocidade e gerenciar uma frota de agentes. Visão 2. A transição de fase é real, mas o paradoxo do Sam Altman permanece. Se o criador da ferramenta hesita em mudar o fluxo, a gente deve perguntar por quê? Velocidade nunca deve ser confundida com qualidade. A verdade está em algum lugar no meio desse caminho. A gente está vivendo um momento mais interessante da história da engenharia de software. A janela entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 vai ser estudada por algumas décadas e você agora tem conhecimento que te coloca na frente de 90% do mercado. Então use com sabedoria. Agora, se você quer aprender exatamente como começar com agentes de IA, clica no próximo vídeo e eu te vejo do outro lado.